Ao longo desta semana, nós vamos rever alguns dos principais acontecimentos deste ano de 2022. Começamos hoje com o noticiário internacional, marcado pela guerra entre Rússia e Ucrânia. O ano começou com avanços na vacinação contra a Covid e uma expectativa de que a vida finalmente voltasse ao normal. Mas 2022 será marcado pelo maior desafio enfrentado pela Europa desde a Segunda Guerra Mundial, a ameaça de uma guerra nuclear. No fim de fevereiro, tropas russas avançaram sobre a Ucrânia, colocando em xeque a ordem política mundial surgida após a Guerra Fria. A Europa se viu diante de uma nova crise de refugiados. Famílias inteiras correram para deixar a Ucrânia, enquanto o presidente Volodymyr Zelensky, ainda não tão conhecido, conclamava a população para que pegasse em armas. Reduzida a escombros, a cidade portuária de Mariupol se tornou símbolo da resistência ucraniana. Foram 80 dias de um cerco sangrento à siderúrgica Azovstal. O país de Chernobyl se viu novamente sob risco de um desastre nuclear. Os constantes bombardeios à usina de Zaporizhia, a maior central nuclear da Europa, aumentaram o temor de uma catástrofe mundial. E assistimos imagens de valas comuns e corpos de civis espalhados pelas ruas da cidade de Bucha. O Ocidente respondeu à guerra. Estados Unidos e União Europeia impuseram sanções contra bancos, empresas e autoridades russas. Multinacionais deixaram a Rússia e bens de oligarcas foram confiscados. Moscou, por sua vez, respondeu às sanções usando insumo valioso para a Europa, o gás russo. Vladimir Putin, o presidente russo, apostou as fichas no inverno europeu e fechou as torneiras de gás natural, mas a Europa conseguiu garantir quase todo o armazenamento, pelo menos neste inverno no hemisfério norte. Armamentos e equipamentos de última geração enviados pela OTAN, a aliança militar do Ocidente, fizeram a diferença para uma surpreendente contra-ofensiva ucraniana. Derrotas em territórios estratégicos fizeram a Rússia subir o tom e ameaçar usar armamento nuclear. Mas não foi só a guerra na Europa que contribuiu para a percepção de um mundo mais perigoso esse ano. Na Ásia, uma enxurrada de testes de mísseis balísticos pela Coreia do Norte fizeram Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul ameaçarem uma resposta sem paralelo, caso Pyongyang escalasse para um teste nuclear. E a China subiu o tom e ameaçou os Estados Unidos, após o presidente americano Joe Biden dizer que defenderia Taiwan no caso de um ataque chinês. Os planos de reunificar a ilha à China, se necessário à força, foram ressaltados pelo presidente Xi Jinping no Congresso Anual do Partido Comunista, que o reelegeu para um inédito terceiro mandato no comando do país. Entre os desafios do líder chinês está a controversa política de Covid-0, com um dos protocolos mais rigorosos de combate à doença do mundo. Lockdown, testes em massa e isolamentos forçados revoltaram a população, que foi às ruas numa raríssima onda de protestos, que chegaram a pedir até mesmo a renúncia do presidente e o fim da ditadura do Partido Comunista, que já dura 73 anos. O regime respondeu com repressão, a que chamou de sabotagem de forças hostis. No entanto, medidas de contenção à Covid foram relaxadas. 2022 viu mulheres iranianas protagonizarem um dos mais corajosos movimentos de resistência civil visto nesse século. A indignação com a morte de Mahsa Amini, uma jovem de 22 anos detida pela polícia da moralidade, supostamente por usar o véu islâmico de forma inadequada, desencadeou protestos em todo o país. Mulheres tiraram os véus e cortaram os cabelos em praça pública, desafiando o regime teocrático que há 4 décadas domina o país. Universitários desafiaram autoridades e estudantes secundaristas se recusaram a cantar hinos que enaltecem o governo comandado por ayatolás. Homens se uniram às mulheres para pedir por igualdade de gênero e celebridades cortaram os cabelos em apoio às iranianas. A repressão foi brutal. Policiais abriram fogo contra alunos, professores e pessoas
pessoas desarmadas. Grupos de direitos humanos dizem que dezenas de jovens, incluindo crianças, foram mortas na repressão do governo. Muitos outros foram presos. Meninas que queimaram véus foram espancadas e levadas a centros de saúde mental. Mas a violência das forças de segurança sobre os jovens parecia retroalimentar ainda mais os protestos, que ganhavam cada vez mais força. Amanhã tem a segunda parte da nossa retrospectiva internacional, com temas como a morte da rainha do Reino Unido, Elizabeth II. Não perca!